suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Então, pessoal, bom dia a todos. Eu também sou Raquel, eu sou a Raquel, também aqui coordenando o curso. E agora a gente está indo para uma segunda etapa que a gente fala especificamente das indicações geográficas no ambiente digital. Então, eu vou apresentar a Uda para vocês. A Uda, ela é engenheira química pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em ciência da informação pela Universidade de Brasília e coordena atualmente, né, Uda, coordenadora de negócios de base tecnológica e propriedade intelectual do Sebrae Nacional. Eu espero que todos vocês aqui possam fazer todas as perguntas possíveis, né, para a gente realmente explorar bastante do conhecimento da Uda, mas, por favor, que não esqueçam de abrir suas câmeras no momento de fazerem as suas perguntas, tá? Isso é bastante bacana para a gente, porque é interativo, quem está do outro lado também é importante olhar o rostinho de vocês e conhecer um pouco da história de vida de vocês também, mesmo que rapidamente. Então, eu peço encarecidamente que abram suas câmeras no momento de fazer suas perguntas. Perfeito? Uda, fique à vontade, querida. Novamente agradeço aqui sua presença. Ao final, a gente vai ter o depoimento de um outro rapaz, né, que você vai apresentar, que trabalha com indicações geográficas. E boa aula a todos. Fique à vontade, tá, querida? A palavra é sua. Tá ótimo. Bom dia. Obrigada aí pela mais uma parceria do Sebrae com a OMP, com o INPI, né, e a BPI junto. Muito felizes com essa parceria. E também com a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre as indicações geográficas no ambiente digital. O Sebrae trabalha com as indicações geográficas desde 2003, então assim, é uma longa caminhada, né, estruturando as indicações geográficas, que são um ativo de propriedade intelectual. Então, vocês têm visto aí durante o curso vários ativos, né, e cada um aplicado no seu contexto. E as indicações geográficas, a gente pode dizer que elas são emergentes no Brasil, né,
que a primeira concessão, o primeiro registro de indicação geográfica aconteceu em 2002, né, que foi justamente para o Vale dos Vinhedos, região produtora de vinhos, mas a gente tem aí nessa caminhada, nesses anos, né, aprendizados e um potencial muito grande de reconhecer outras indicações, mais indicações geográficas, considerando a biodiversidade do Brasil, um saber fazer tão rico e muito conhecimento que pode ser protegido, né? Então, eu vou falar um pouco sobre as indicações geográficas, sobre o conceito, sobre a legislação que está por trás delas, e um pouco sobre como elas estão também se transformando, né, com um novo contexto de ambiente digital, e estou à disposição ao final para as perguntas e alguns questionamentos. Eu tenho esse tema é um tema apaixonante. Vocês vão ver, as indicações geográficas fazem parte do dia a dia das pessoas, né? Elas estão na gastronomia, estão no turismo, estão na indústria também, e aí isso a gente vai conseguir ver aqui um pouco com a apresentação, né? Então, quando a gente fala qual é a base hoje de legislação, de marco legal para as indicações geográficas, a gente tem como base, vou ocultar aqui, a Lei da Propriedade Industrial, né? Então, a Lei da Propriedade Industrial, ela define 2 espécies de indicações geográficas, né? E sendo a indicação geográfica um nome geográfico que identifica um produto ou serviço como originário de uma área geográfica delimitada. Então, você tem que ter um nome geográfico vinculado a uma demarcação de área. E essa área, ela tem que conferir ao produto uma diferenciação. Essa diferenciação, ela pode ser baseada na reputação, né, que a gente está falando aí de uma indicação de procedência. Então, indicação de procedência se refere à reputação, né? Aquele local, ele tem que ser, aquele nome geográfico, ele tem que demonstrar para o INPI que ele se tornou conhecido como um centro produtor daquele produto, né? Então, essa produção pode ser extração, pode ser uma produção ali, quando a gente está falando de alimento, no campo, né? A produção agrícola ou a produção industrial, de um determinado produto ou serviço, né? Então, indicação de procedência baseado na reputação, meio geográfico que se tornou conhecido. E a denominação de origem, a segunda espécie, ela designa um produto ou serviço que tem que demonstrar que alguma qualidade ou característica daquele produto ela é exclusiva ou essencialmente relativa ao meio geográfico, né? Então, e aí a gente considera fatores naturais e fatores humanos. Comprovar que aquele território, né, de acordo com as suas características de solo, de insolação, de chuvas, de altitude, de clima em geral, ele interfere diretamente no produto. E os fatores naturais também, o saber fazer, a forma que as pessoas que estão ali instaladas e produzem aquele produto de uma forma exclusiva, particular, interfere também no produto, né? Então, aí a gente está com as 2 espécies de indicações geográficas previstas na nossa legislação, que é a indicação de procedência ou a denominação de origem. E aqui eu trago também, para vocês entenderem, quem pode requerer o registro de uma indicação geográfica, né? O pedido, ele tem que ser apresentado ao INPI, e ele pode ser feito por sindicatos, associações, institutos ou qualquer pessoa jurídica de representatividade coletiva, né? Então, e que tenha legítimo interesse e que esteja estabelecida no território, né? Então, ela tem que reunir os produtores, fabricantes daquele produto, e elas vão até o INPI diretamente, ou por meio de um procurador, para solicitar esse registro. Mas a lei também
ela prevê que, caso haja apenas um produtor daquele produto notório, esse produtor poderá também receber a chancela da indicação geográfica. Hoje, nós não temos nenhum caso que seja de um produtor único. Todos os casos, todos os registros concedidos de indicações geográficas no Brasil, eles são para coletivo, né, para grupo de produtores. Essa condição da indicação geográfica, dela ser uma ferramenta válida no comércio internacional, é muito importante, né, porque ela dá respaldo para exportação de produtos, para comércio internacional baseado no Tratado de Comércio sobre os Direitos de Propriedade Intelectual, né, o TRIPS, da Organização Mundial do Comércio. Então, a gente tem essa previsão de que os países podem fazer valer a sua legislação em relação ao reconhecimento a esse ativo, à proteção das indicações geográficas, e isso traz uma perspectiva muito boa para produtos brasileiros também, no comércio internacional. Aqui eu trago para vocês quais são as etapas para a estruturação de uma indicação geográfica, né? Como é que os produtores, em grupo, eles se organizam para solicitar esse registro? O primeiro passo é eles serem sensibilizados e terem um esclarecimento sobre o que essa ferramenta, esse ativo pode gerar para eles, o que significa isso, porque muitas vezes os produtores, eles são uma indicação geográfica, né, mas eles não têm essa percepção do valor que esse saber fazer, que essa caracterização do território deles pode gerar, e que eles, protegendo esse ativo, isso pode virar, fazer parte do negócio, né? Então, esse esclarecimento e sensibilização dos produtores é muito importante, né, sobre o alcance desse ativo de propriedade intelectual e o que ele pode gerar de retorno para eles. Então, eles precisam fazer também um levantamento histórico-cultural, justamente para comprovar, para ter evidências dessa notoriedade, dessa reputação que a região tem. É necessário fazer a demarcação da área, né? Porque quando a gente está falando de indicações geográficas, nós estamos falando de um meio geográfico definido, então você tem que ter estudos que comprovem que aquela é a região que realmente produz aquele produto com determinadas características e qualidades. É necessário elaborar um caderno de especificações técnicas, onde se registra a definição específica do produto, como ele é feito. Então, quando nós estamos, por exemplo, falando de uma indicação geográfica de café, no caderno de especificações técnicas vai constar se nós estamos falando do café in natura, né, se é o café torrado e moído, como que ele é torrado, como que ele é plantado, quais as técnicas de manejo, quais as condições para o plantio, a altitude que é considerada. Então, no caderno de especificações técnicas tem todo o detalhamento para que possa delimitar realmente de que produto, de que região nós estamos falando. Você precisa de uma formalização da entidade gestora, né, como a gente falou, uma associação, um sindicato, que tenha como atribuição no seu contrato social a gestão da indicação geográfica, né? Então, muitas vezes usa-se uma entidade já existente, que já reúne os produtores, mas aí é feito uma alteração no contrato social para que ela também tenha a atribuição de gerir a indicação geográfica. É necessária a formação de um conselho regulador, que é justamente o conselho que vai executar o controle, o plano de controle da indicação geográfica, né? E a definição desses mecanismos de operação e controle. Quais as características vão ser controladas, como elas vão ser controladas, com que frequência e por quem. E tendo todo esse dossiê completo, faz-se a solicitação de registro no INPI, o depósito, e a gente tem alertado, enquanto SEBRAE também, a necessidade de se ter um modelo de gestão da indicação geográfica, né? Porque a partir do momento que há o registro,
que o INPI analisa o pedido e concede esse registro, eles têm que fazer um uso adequado desse ativo. Então, você precisa de ter um modelo de gestão dessa indicação geográfica que considere isso, que valorize e que trabalhe para que cada vez mais esse ativo seja valorizado. Né? Aqui estão os benefícios potenciais que uma indicação geográfica pode trazer para uma região, né, e para o grupo de produtores ali instalados, né, agregação de valor. A gente tem vários casos hoje no Brasil de indicações geográficas que trouxeram essa agregação de valor com aumento mesmo do preço do produto no mercado. A melhoria do processo produtivo, nós estamos falando de qualidade, nós estamos falando de controle, e isso acontece entre os produtores, né? E esse controle ele é executado pelos próprios produtores. A preservação da biodiversidade, né? Porque se você precisa de manter aquelas condições de fatores naturais para que você tenha vida longa para a indicação geográfica, o acesso a mercados diferenciados, né? Então, também a gente tem casos de indicações geográficas que hoje alcançam alguns mercados que não alcançavam, justamente por essa distinção no mercado, né? De serem reconhecidos como uma indicação geográfica reconhecida. Você trabalha muito o cooperativismo, nós estamos falando de uma atividade coletiva, né? Como nós apresentamos aqui, e isso é muito importante. Eles têm que entender que eles fazem a promoção conjunta de um nome geográfico e da região, e cada produtor e cada empresa com a sua marca. Então, nós temos marcas individuais, né? Marcas de produto e serviço de várias empresas, de produtos de várias empresas, que se unem para trabalhar sobre o mesmo guarda-chuva da indicação geográfica que é protegido. Então, eles têm que avançar nessa ação coletiva, nesse compartilhamento, nesse cooperativismo, para poder ter sucesso com a indicação geográfica. E o estímulo ao turismo. A gente também tem vários casos de que a indicação geográfica tem estimulado muito o turismo, que as pessoas querem ir ao local para conhecer como é feito, como é produzido cada produto. Hoje, no Brasil, nós temos 91 indicações geográficas protegidas, e aí, por região, a região que tem o maior número de indicações geográficas hoje é a região Sudeste, com 31, seguida da região Sul, com 28, o Nordeste, 16, o Norte, 12 e o Centro-Oeste, 4. E, como eu falei, a gente entende que o Brasil tem um potencial de ter um número muito maior de indicações geográficas protegidas, considerando a sua extensão, a sua riqueza, biodiversidade, né, o saber do seu povo tão diversificado, regiões que produzem verdadeiros tesouros que a gente vai revelando e protegendo aí pelo Brasil. E quando a gente compara com países que têm uma dimensão muito menor que o Brasil, como, por exemplo, França, Itália, que tem aí cerca de 700, 600 indicações geográficas registradas, então a gente também vê esse grande potencial aí do Brasil. Quando a gente analisa o número de indicações geográficas por setor, né, no setor agroalimentar nós temos 71, no artesanato 13, né, imagina o nosso potencial para registrar indicações geográficas de artesanato é muito grande, 5 indicações de pedras, minerais, uma de indústria e uma de serviço. Né? A nossa legislação também permite a proteção de indicações geográficas de serviço. Elas são basicamente, então, essas 91, elas são 78% são de produtos do agronegócio, e elas têm agregado em média de 10% a 30% no valor do produto. Então, é uma agregação de valor bem significativa. Né? E o grande desafio que a gente tem com as indicações geográficas é levar a informação ao consumidor sobre o que é e a garantia que ela dá. Né? Hoje a gente tem já fizemos algumas pesquisas no Sebrae, um pequeno conhecimento do consumidor sobre o que é indicação geográfica, quais são as indicações geográficas no Brasil, e como elas
podem agregar valor. E a gente fica com muito cuidado de não banalizar esse conceito da origem e garantir realmente com as indicações geográficas a rastreabilidade, né? A palavra origem, principalmente voltada para os alimentos de origem, produtos de origem, hoje ela está sendo muito valorizada e corre o risco de ser banalizada, né? Porque vários produtos que não têm garantia de origem hoje usam essa expressão. Então, essa é uma preocupação, né? O ano passado, num movimento aqui de várias entidades, né, entre elas o Ministério da Economia, o INPI à frente, o SEBRAE participando, o Ministério da Agricultura, apoiando também, foram criados os selos brasileiros de indicações geográficas, né, e o que a gente entendia, e outros países já têm seus selos, a União Europeia tem os selos da União Europeia para as indicações geográficas, né, IGP e DOP, e nessa inspiração foram criados também os selos brasileiros, buscando melhor comunicação, maior engajamento dos produtores e maior reconhecimento. A ideia é que eles possam entender que indicações geográficas de vários locais, por exemplo, como queijo da canastra, como guaraná de Maués, como arroz do litoral norte gaúcho, todos eles fazem parte de um mesmo grupo seleto de regiões e produtos que produzem com qualidade, que têm produtos diferenciados. Essa é a ideia do selo. E que o consumidor também facilite a identificação, né? Se o consumidor ele vê que esse selo está presente em vários produtos, ajuda nessa identificação, né? Então, a gente acredita ainda que eles estão começando a ser usados no Brasil, os selos, e a gente espera que eles possam contribuir muito com essa comunicação. Aqui eu trago para vocês, por exemplo, a indicação geográfica do Planalto Norte Catarinense, que foi a primeira denominação de origem para a erva mate, concedida pelo INPI. A gente já tem uma indicação de procedência de erva mate de São Mateus, lá no Paraná. Essa aí é no estado de Santa Catarina. E eles já fazendo uma divulgação junto com o Selo Nacional de Denominação de Origem. Aqui também eu trago outros exemplos, por exemplo, o Guaraná de Maués, né, que traz junto aí a representação gráfica da indicação de procedência, o Selo Nacional de Indicação Geográfica, o açafrão de Mara Rosa também, que traz aqui o Selo Nacional da Indicação de Procedência, junto com a identificação específica da IG. Aqui a mantiqueira de Minas, que é do café, também usando já nas embalagens do café o selo de denominação de origem, né? E isso é para facilitar, né? Quando o consumidor vê esse selinho redondo, denominação de origem, indicação de procedência, ele vai saber que é um produto protegido com registro no INPI. Aqui também o mel do oeste do Paraná, traz aí o selo, né, da indicação de procedência, e do lado de cá a farinha de mandioca lá de Bragança, do Pará. Então, assim, igual eu falo, pela dimensão do Brasil, é muito difícil que um consumidor saiba quais são todos os produtos que têm indicação geográfica no Brasil, né, ou as regiões protegidas. E esse selo, com certeza, vai ajudar nessa identificação. Aqui falar um pouquinho sobre o ecossistema de indicações geográficas no Brasil, né? Então, o principal, no centro disso, nós temos produtores das IGs e as entidades coletivas, né, que os representam, e hoje a gente tem um movimento da recém-criada Associação Brasileira das Indicações Geográficas, né, para reunir todas essas entidades aí que são os substitutos processuais nos processos junto ao INPI. Nós temos também a organização de fóruns estaduais de IG, e muito atuante o Fórum do Paraná, o Fórum de Minas, o Fórum do Amazonas, as prefeituras e secretarias estaduais e municipais, assim como as instituições científicas e tecnológicas, como Embrapa, várias universidades, os institutos federais e a Emater, todos engajados aí, né, nesse ecossistema.
E, em nível federal, temos o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, o Ministério das Relações Exteriores, o MEC, o INPI, né, que é o órgão responsável pelos registros, o IFAM, também a Embrapa, que considerando em nível federal, o Fortec, as ICTs, ICTs também que são em nível nacional, as embaixadas. Então, assim, nós temos um grande, hoje, ecossistema de indicações geográficas no Brasil que coopera e que cada vez mais está trabalhando de forma integrada. Né? O SEBRAE integra esse ecossistema de apoio às IGs e atua nas frentes tanto de diagnóstico, né, para reconhecimento de novas IGs, proteção dessas IGs que ainda não estão protegidas, trabalha no apoio aos produtores na estruturação das indicações geográficas, nós já vimos lá quais são os principais passos para uma estruturação, apoia também na sustentabilidade das indicações geográficas, então aquelas que já estão protegidas para que elas possam ter vida longa, e na criação de ambiente favorável para o desenvolvimento das IGs. Hoje a gente tem várias frentes aí com o GIP, com o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, que criou, inclusive, diálogos técnicos específicos, né? Um deles é sobre indicação geográfica, para tratar do aprimoramento do marco legal de indicações geográficas no Brasil. A gente sente que é preciso, né? Depois dessa caminhada aí, a gente precisa aprimorar esse marco legal, temos alguns gargalos, e o SEBRAE tem participado dessas discussões. Né? Então, aqui, de forma esquemática, é como a gente tem atuado aqui nas indicações geográficas. O SEBRAE também tem atuado muito na parte de comunicação e de promoção dessas indicações geográficas. Então, nós temos o Data SEBRAE, que a gente mantém atualizado com todas as indicações geográficas que são registradas pelo INPI, né? A cada registro a gente introduz lá informações sobre o território, sobre o produto, sobre a história, com imagens também, e dados para contato com a entidade gestora de cada indicação geográfica. E também tem um outro ambiente que a gente chama, que só tem no Brasil, que dentro do SEBRAE Origens, que a gente trabalha de forma mais direta com o consumidor final, com uma linguagem mais de atração, mostrando as belezas de cada região e de cada indicação geográfica, tratando isso que a gente chama de brasilidade, né? Então, são os dois ambientes que a gente trabalha, e nós temos feito também um trabalho de levar as indicações geográficas em várias feiras. Esse ano nós fomos na AnuFood Brasil, com um stand específico só com produtos das indicações geográficas. Né? Então, a gente tinha aqui, nesse espaço, os produtos de várias IGs protegidas, né, pegando de norte a sul do Brasil, e isso o consumidor tinha a oportunidade de conhecer esses produtos num espaço aqui único. Voltando um pouquinho aqui sobre a questão que a gente vai estar tratando aqui, dessa questão do ambiente digital, a gente percebe, e principalmente como SEBRAE, que tem um olhar muito no modelo de negócio e como esse ativo de propriedade industrial pode gerar resultados, de como medir os resultados das indicações geográficas. Né? Então, com indicadores, por exemplo, como aumento do volume de vendas, ampliação do faturamento dos produtores, aumento do fluxo turístico na região, aumento do número de mercados acessados pelos produtores e empresas de cada indicação geográfica. E para isso tudo, a gente entende que as tecnologias digitais, elas podem colaborar muito, né? Então, nesse sentido, com esse objetivo, nós estamos participando de um projeto que chama Digitalização das Indicações Geográficas, com o objetivo de estruturar um sistema digital de gestão integrada, controle e rastreabilidade das IGs no Brasil, inserindo os pequenos negócios nesse universo digital. A gente está junto nesse projeto com o Ministério da Economia e o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o Instituto CNA, e estamos aí com 3 grandes objetivos específicos dentro desse projeto,
né, que foi realizar um estudo de benchmark internacional de sistemas digitais de gestão e rastreabilidade de IGs, a avaliação da maturidade digital de pequenos negócios vinculados às IGs e o desenvolvimento de um protótipo de uma plataforma digital para auxiliar essas IGs a ter melhor gestão e rastreabilidade. Esse estudo de benchmarking ele está sendo concluído agora, e eu vou trazer aqui algumas conclusões desse estudo que nos ajudam a pensar um pouco de como as IGs estão no ambiente digital. E panos de fundo que nos mostram a necessidade de aprimorar essas tecnologias aplicadas às IGs. Então, a gente conclui, analisando nesse estudo do lado nacional, que o acesso às informações acerca dos produtos com IG e seus produtores é limitada, o acesso pelo consumidor final, que a infraestrutura nacional da qualidade é pouco utilizada, então há necessidade de amadurecimento dos sistemas nacionais de infraestrutura e das próprias IGs, e aí quando a gente fala de infraestrutura nacional da qualidade, é o uso, por exemplo, de laboratórios para fazer análise de produtos que poderiam dar até maior garantia para as nossas IGs. E em relação especificamente a métodos de rastreabilidade, a gente viu que hoje eles estão usando métodos clássicos, de balanços de qualidade e origem, mais suportado por sistemas de documentos físicos, muitas vezes, Alguns estão fazendo uso de etiquetagem, incluindo QR Codes, uso de georreferenciamento para assegurar a rastreabilidade, mas isso são poucos que usam, e o menor número ainda, ou ainda muito incipiente, é o uso de sistema de rastreabilidades apoiados em blockchain. Quando a gente faz uma análise em relação aos controles, aqui no Brasil, o INPI é quem autoriza as IGs, concede o registro, e isso inclui a submissão de documentos, como a gente falou, a submissão de um dossiê com as regras de produção e características dos produtos e do processo de produção, mas hoje, por exemplo, não há uma base de dados nacional com as informações das IGs no país. Isso a gente não tem. Então, nós estamos falando de usar tecnologias digitais para, por exemplo, banco de dados, mas eu acho que em função da própria emergência do nosso sistema, de ser de um sistema que está se desenvolvendo, hoje nós não temos. Hoje, os controles dos produtos e dos processos são de responsabilidade de cada entidade gestora, de cada IG, e que ela pode usar ou não organismos externos para fazer esse controle. E quando a gente olha, analisamos algumas entidades gestoras de IG no México e Colômbia, eles usam de maneira inovadora algumas ferramentas de tecnologia, ensaios, inclusive para vigilância de marcas online, coleta de amostra nas alfândegas, uso de QR Codes e clientes ocultos, entre outros. Então, esses aí também ficam como possibilidades de uso aqui no Brasil. Analisando Portugal, a gente fez algumas entrevistas também com entidades gestoras lá, que estavam bem organizadas e eram responsáveis por administrar esses esquemas de IG deles. O processo controlado, tem arcabouço regulatório de rastreabilidade de alimentos, usam muitos dos organismos externos, que é uma exigência, inclusive, da União Europeia, e de certificação para operar o controle de todo o processo, que hoje isso não é uma exigência aqui no Brasil, que tenha uma entidade externa, uma avaliação independente, uma certificação nas indicações geográficas. Todo o processo de controle ele pode ser feito por autocontrole e controle interno pelas próprias indicações geográficas. Então, aqui a gente traz algumas percepções também em relação às entidades gestoras de IG no Brasil, que elas estão em estágios diferentes de implementação, algumas mais avançadas, outras menos.
Inclusive, o grau de organização é variado e o nível de desenvolvimento e maturidade dos produtores é também bastante diverso. Então, quando a gente fala de alguns produtos, a gente tem alguns avanços e outros ainda. O controle é todo manual, às vezes nem usa uma planilha Excel, assim, IGs menores que têm pequenos produtores envolvidos. E os processos de controles e dos produtos estão entre os maiores desafios, né? Aqui a gente traz em relação à rastreabilidade também, quando a gente olha para a Colômbia, o uso de blockchain ainda incipiente, assim como no Brasil, mas eles têm alguns pilotos para incorporar essas tecnologias, né? Então com processo semelhante aqui, por incrível que pareça, eles citam que lá na Colômbia também um dos maiores desafios é o acesso à internet e telefone no meio rural, né? Porque como a gente está falando muito de produtos do agronegócio, então a gente tem aí forte concentração de indicações geográficas no meio rural, e isso implica um acesso, às vezes, de infraestrutura, né, tecnológica aí mais complicado, né? Aqui no Brasil, a gente cita o queijo da canastra, né, como uma indicação geográfica que hoje adota o selo de caseína, que foi, inclusive, eles importam esse selo de caseína hoje da França, para que eles tenham um maior controle, uma maior garantia do que o queijo da canastra não seja falsificado, né? Então, a gente tem hoje, no Brasil, nas IGs que têm maior notoriedade hoje, uma grande já falsificação e uso indevido do nome geográfico, né? Produtores que não estão instalados naquela área geográfica, eles usam para poder, colocam isso nas suas embalagens, citando a região, para que possam ter uma melhor condição no mercado, né? E em relação ao queijo da canastra, é muito curioso, porque a gente tem casos hoje, até nos Estados Unidos, vendendo queijo que não é fabricado no Brasil e que eles colocam canastra né, de forma indevida, para alavancar vendas, né? Então, hoje um desafio para as indicações geográficas, para a entidade que faz a gestão ali, é como controlar e coibir e evitar, né, e combater esses usos indevidos e essas falsificações que geram, né, prejuízos para a própria região, né? Aqui, ainda em relação à rastreabilidade, o café da região do Cerrado Mineiro também é uma indicação geográfica brasileira que traz já alguns avanços e que tem hoje um dos sistemas mais estruturados, vamos dizer assim, de controle, de rastreabilidade. O cacau do sul da Bahia, eles estão já fazendo um teste, uma transição para sistema blockchain, e eles estão também com um foco muito grande em comprovação de todas as questões ligadas à sustentabilidade, né? Questões socioambientais, trabalhistas, conservação de floresta. Então, comunicar isso para eles e mostrar os diferenciais que esse produto tem, que o cacau do sul da Bahia, da forma de plantio e tudo, para eles hoje é muito importante, né? Eu trago aqui ainda alguns dados, né, desse estudo sobre especificamente o uso de tecnologias. Vamos comentar um pouco só em termos gerais, né, que esse uso de tecnologias inovadoras ou o interesse no seu uso, ele foi bem desigual em relação ao universo pesquisado, né? Algumas indicações geográficas não fazem uso muito dessas tecnologias e talvez não mostram tanto interesse porque os desafios hoje que eles têm de mercado, de processamento do produto ainda não exigem, né? Mas isso provavelmente mais à frente vai chegar. E muitas organizações internacionais também, né, embora inseridas assim, num contexto favorável e normalmente aberto à inovação, talvez pelas suas atividades intrínsecas,
e às vezes que pegam vários ativos de PI, especificamente para indicações geográficas, elas não estão, vamos dizer, que a gente usou a expressão aí, embarcadas em experimentação ou adoção de tecnologias digitais. Né? A Comissão Europeia destacou um projeto que eles estão acompanhando, que é o AFRA GI Database, que tem um protótipo que foi lançado em 2020, né, pretende, também é um projeto assim, em país em desenvolvimento, de agrupar as IGs da África usando aí tecnologias. Então, eu trago aqui algumas pinceladas do estudo. Aqui no Brasil, o INPI não conta com um projeto específico nessa área para ampliar o uso de tecnologias digitais pelas IGs, mas algumas já tomaram a iniciativa de usar, inclusive, blockchain. E no Brasil, as principais tendências são o uso de tecnologias que aproximem o produtor do consumidor. Né? Todo o uso de tecnologias digitais para melhorar controle e rastreabilidade, ele é feito com uma única motivação, né, pelos produtores, é dar maior garantia para o consumidor, né? E para valorizar a experiência em relação ao produto. Então, a gente está falando de tecnologias digitais para dar mais garantia. Né? E a gente vê também, hoje, e evitar, como eu disse, os produtos falsificados, o uso indevido. Então, assim, a gente está assegurando, garantindo a origem, que é um valor hoje que precisa ser protegido e que tem valor crescente no mercado, né? Então, e quando a gente fala dos desafios das IGs no ambiente digital, vem alguns desafios que são, assim, vamos dizer, recorrentes para qualquer evolução tecnológica que se pense, né, em termos de produtores, de empresários no Brasil, e principalmente quando a gente está falando de indicações geográficas que tem um número considerável de pequenos produtores envolvidos nessas IGs. Então, a gente está falando de desafio de recursos para os processos de controle, rastreabilidade e gestão, principalmente quando a gente fala que a indicação geográfica é um projeto de iniciativa coletiva, que todos devem contribuir para um único fim, né? Então, a captação de recursos para alavancar essas IGs depende desse entendimento comum de que vamos investir para desenvolver o que é de todo mundo, né? E não específico de um produtor só. E às vezes isso é difícil de você conseguir esse engajamento, né, para esses investimentos em recursos. A própria digitalização da informação, a criação, organização de banco de dados e dos processos de registro e controle, né, de ter pessoas para que possam se dedicar a essas questões ou contratar serviços, né, que possam prover essas informações. Usar tecnologia para gerar percepção sobre os diferenciais e valor dos produtos das IGs, e isso a gente concentrou aqui muito a nossa análise em relação a tecnologias digitais para controle e rastreabilidade, mas a gente sabe também que algumas IGs têm usado os meios digitais, o ambiente digital, para também comercializar seus produtos e promover os seus produtos. Então, hoje nós temos vários casos de indicações geográficas que têm seu Instagram, mas que isso também exige pessoas dedicadas fazendo essa alimentação e de forma profissional, né, para vender esses produtos e fazer os atendimentos à distância. Poucos têm e-commerce, né? Tem penetração em e-commerce, mas o maior uso que a gente vê hoje é Instagram, WhatsApp Business, essas ferramentas que eles têm usado para promover e para vender também os produtos. Né? E um grande desafio também é a disponibilidade de infraestrutura, justamente gargalos de infraestrutura, como a gente falou, conexão à internet no campo, que às vezes torna um pouco difícil para eles
esse acesso, né? Em conclusões gerais, a gente sabe que o controle da IG gera agregação de valor ao produto, né? Porque a gente está falando em melhorar a qualidade e demonstrar essa qualidade por meio desses controles. Quando a gente está falando de indicações geográficas, que a gente tem uma região demarcada, rastreabilidade é fundamental, e na cadeia produtiva também, porque muitas vezes um produto que está protegido, ele tem etapas de produção, né, anteriores que precisam controlar, então essa rastreabilidade vinculada à área demarcada é fundamental. O processo da IG está muito relacionado com a educação constante para o consumo, então falar e educar o consumidor sobre os diferenciais de cada IG é fundamental. A gente percebe cada vez mais a conexão do produto da indicação geográfica com questões ambientais, sociais e com a experiência, né, do consumidor. Então, isso gera valor. Fiscalizar, portanto, o mercado será cada vez mais importante. Fortalecer o uso de avaliação da conformidade para gerar um controle mais efetivo, né? E a gente sabe que as tecnologias digitais fortalecem esses sistemas de controle e possibilitam ampliar a comunicação também com o mercado, mas elas demandam qualidade de acesso à internet e essa transformação digital dos produtores, né? Que introduzir a cultura de tratamento e de gestão de dados no próprio negócio da empresa que integra a IG e da IG como um todo. Então, isso que é o grande desafio. Aqui é só uma mensagem, uma reflexão que a gente faz, né, que a promoção da IG ela deve iniciar no próprio território, junto aos produtores e à cadeia produtiva, e que o porta-voz mais capacitado para promover IG é o próprio produtor, né, porque ele pode contar histórias verdadeiras que são diferenciais das indicações geográficas, né? Que a gente sempre diz que são produtos que contam histórias. Né? Essas histórias, elas estão ali presentes nas pessoas daquela localização. Então, proteger esse ativo, né, quando a gente está tratando aqui de propriedade intelectual, que é o fundamental para isso. Agora, eu não sei se o Cristiano ele já conseguiu entrar aqui na sala, a gente ia pedir um depoimento dele, que é da indicação de procedência do sul da Bahia, na experiência com o uso de blockchain. Mas eu acredito que aqui se ele... Tá. A gente vai verificar. A gente poderia fazer só um intervalo agora, porque eu falei muito, para a gente poder ver se tem alguma pergunta. Em seguida, a gente faz o depoimento do Cristiano. Eu acho que é bom, né? Eu já falei Tem muito, pergunta no chat já, Uda. A gente passa para você. Sim, tá. Sim. Por favor, abram a câmera, tá, pessoal? Quem quiser falar, fique à vontade aqui para fazer as perguntas. Tem muitas no chat? Cadê? Vamos lá. Aqui tem uma pergunta sobre... a gente está verificando aqui, acho que tem mais para o finalzinho aqui das mensagens. Tem todas as perguntas no final, então se puder botar no chat no finalzinho mesmo, vai ter as 3. Ou então a própria pessoa pode falar, né? Colocou lá no chat, pode falar, pode verbalizar. Ronald fez uma pergunta. Ronald Chaves. Anderson fez uma pergunta também. Pode ficar à vontade, por favor. Anderson está pedindo para perguntar por você, Anderson? O equipamento que está usando está sem câmera, né? Está sem áudio também. Daniele, cadê? Pode falar, pode falar. A primeira está cortando ali na imagem, mas a Daniele Dantas perguntou se... Abriu? Daniele, pode falar, então. Se está aparecendo, se a câmera está aberta, que acho que abriu, né? Pode falar, Daniele, fica à vontade. Uda, obrigada, parabéns.
Eu queria pedir para você falar um pouquinho mais sobre a IG de serviços, que você, quando falou lá as áreas, né, que tem as IGs, se você puder falar um pouquinho sobre a IG de serviços. Obrigada. Tá. A única indicação geográfica de serviço que a gente tem aqui no Brasil é o Porto Digital, lá em Recife, né? Ele se tornou conhecida e comprovou isso no dossiê que apresentou ao INPI, de que eles são realmente reconhecidos como serviços de tecnologia da informação e comunicação, né? Eles reúnem no território uma quantidade de empresas que são especializadas em prestar esse serviço, né? E eles têm uma reputação na prestação desse serviço. É a única indicação geográfica de serviço que a gente tem hoje registrada. Mas nós temos algumas regiões que estão se movimentando, estruturando para apresentar suas solicitações ao INPI, como é o caso de uma cidade no interior de São Paulo, que tem uma grande concentração de empresas que trabalham com gestão da inovação. Então, se trabalhando nesse sentido, a gente tem também uma indicação geográfica que, inclusive, já foi depositada no INPI e que ela tem algumas exigências, que é lá no Paraná, a região lá de Morretes, que eles servem um barreado, não sei se vocês conhecem, né? E o que eles gostariam de proteger é a forma de preparar o serviço, de preparar e servir o barreado. Esse é a proteção que eles gostariam, e não do produto em si. Então, é o serviço de preparar. O barreado é uma carne, é um preparado, um prato culinário, né, que você prepara cozendo durante muito tempo, numa panela de barro, a carne com alguns condimentos, e na hora de servir, você serve junto com a farinha, e uma coisa tem que ser... essa panela fica cozinhando durante quanto tempo, e na hora de servir, né, o serviço do barreado, ele envolve várias especificidades também. Então, assim, eles estavam trabalhando numa indicação geográfica para esse serviço do barreado, e também sei de uma região, Santa Catarina, que estavam trabalhando uma indicação geográfica para o serviço de turismo de observação da baleia franca, né? São as baleias que só chegam ao litoral ali do Paraná, naquela região ali de Garopaba, por ali. Ela só chega num período, né, do ano, e eles têm todo um serviço específico, a prestação de um serviço para observar essas baleias, né? Então, essas baleias, elas vão só para aquele território, elas estão presentes ali numa determinada época do ano, e o que eles estão demonstrando, né, com a busca desse registro, é o vínculo desse serviço com o território. Então, mas isso é uma inovação da nossa legislação. A gente não tem indicações geográficas de serviço na Europa, que é o berço das indicações geográficas, e em outros países também não. Então, acho que a gente está experimentando essa inovação com a indicação geográfica de serviço, né? Respondido, Daniele? Para a gente passar para as outras aqui, acho que tem o Ronald, né? Posso falar, mas só preciso enxergar aqui. Deixa eu ver, tem que tirar essa parte. Isso, por favor. Ronald Chaves, Uda, ele está perguntando se é possível fazer uma IG de indicação de procedência para serviços de inteligência artificial, games e outros, né? Especialmente próximos a ambientes de inovação, que seriam os parques tecnológicos. Sim, é possível, desde que se comprove que naquela região, que naquele território que vai ser demarcado, ele reúne empresas que desenvolvem esses serviços, né, esses games, e que elas são que há uma reputação daquele território no desenvolvimento desses serviços de inteligência artificial, games e outros.
especificamente algum Que haja lugar que oportunidade, você né? já pensou, Ronald? Ele tá com dificuldade no áudio e Ele com a câmera também, ele está tá. dirigindo, né? Pelo que eu entendi. Então, ele não vai poder É complementar. importante Mas, enfim, ele conseguir essas evidências para comprovar, né, que pela análise que vai ser feita pelo INPI, de que realmente aquele território se tornou conhecido como desenvolvedor de games e serviços de inteligência artificial. perfeito, temos mais duas aqui. O Anderson, ele pergunta se ao longo de seus estudos encontrou alguma forma de comercialização aplicada por IGs que fosse efetivamente inovadora no ambiente digital, né? Ou isso ainda é um desafio para o setor? Você pode repetir a pergunta para mim? Eu estava vendo aqui a Posso. mensagem. O Anderson está participando também, e ele diz assim, ao longo de seus estudos, encontrou alguma forma de comercialização aplicada por IGs que fosse efetivamente inovadora no ambiente digital? Pergunta para você, né? Ou isso ainda é um desafio para o setor? É um desafio para o setor, principalmente porque a gente pensa que essa comercialização, se ela for feita de forma diferenciada, ela vai agregar mais valor ainda à indicação geográfica, né? Porque o que a gente imagina é que esse produto ele é muito especial e ele não pode ser misturado, diluído com outros produtos do comércio em geral. Então, assim, que diferenciais a gente poderia ter de comercializar esse produto? A gente sabe que a experiência no local ela pode ser muito agregadora de valor, Sim, total. mas, né? Então, estimular isso, que sempre que aquele consumidor que experimentar, que adquirir aquele produto, ele tivesse uma oportunidade de ir ao local, mas isso nem sempre é possível, né? Eu gosto muito do queijo da canastra, compro sempre o queijo da canastra e quero ter a experiência de ir lá e ver os produtores produzindo, ir no campo, ver as vacas, ver tirando leite, ver fazendo a produção, ver tudo isso. Às vezes ele não consegue, mas quem sabe usando as tecnologias digitais a gente pode permitir essa experiência para o consumidor que não tem a oportunidade de ir lá pessoalmente, né? Então acho que é um desafio bom que a gente Sim, pode ter algumas startups envolvidas nisso, inclusive, né? maravilha. Na verdade, até em forma presencial, né? Eu já participei de algumas feiras em shoppings, assim, dos produtores da Serra da Canastra, né? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, já tive a oportunidade de sentir, né, todos os produtos, comprar também, consumir os produtos, porque a Serra da Canastra vem até o local, né? Já aconteceu isso, assim. Mas digitalmente, realmente, não. Professora, gostaria de fazer uma pergunta? Olá, Uda, aqui é a professora Cone. Eu tenho um triozinho rápido de perguntas. O SEBRAE tem algum tipo de apoio financeiro às entidades que estão buscando fazer o registro de indicações geográficas? Porque há alguns anos atrás existia uma espécie de uma subvenção para o registro de propriedade industrial, marcas e patentes por parte do SEBRAE para os pequenos produtores, para pequenos empresários. Há um trabalho específico, ou como o trabalho do SEBRAE nas indicações geográficas de origem controlada, que mais próximo ao Vale dos Vinhedos, né? A essas indicações geográficas de origem controlada. E fiquei curiosa para saber como que é a atuação do IFAM, Fortec, nessa rede de apoio às questões da indicação geográfica, como é que eles atuam aí? Tá, vou começar aí do final. Como, por exemplo, o Fortec tem atuado apoiando as indicações geográficas. O Fortec tem um curso de mestrado que é dentro de um programa que chama Profinit. Não sei se tem alguém aqui, né, que está fazendo, que já fez. A Raquel se formou pela mestrado do Profinit aqui do Rio. Isso. E tem vários locais, né? Tem no Amazonas, tem aqui em Brasília, a UNB participa, tem várias universidades que participam.
E a gente tem tido muitos dissertações de mestrado do Profinit abordando as indicações geográficas. O Fortec tem estimulado bastante, então nós já temos vários trabalhos, né? É uma forma do Fortec contribuir justamente gerando conhecimentos, né, de base técnico-científica para apoiar o desenvolvimento das IGs. Então, é uma bela participação aí do Fortec. Você perguntou mais quem que estaria apoiando, que eu citei? O IFAM foi um pouco de... O IFAM, eles têm uma proteção do conhecimento imaterial, né, e que eles fazem o registro do patrimônio imaterial, de alguns saberes fazer, né? Inclusive, e eles criam o que eles chamam, que é um mecanismo de salvaguarda, né, para proteger também. E algumas indicações geográficas, elas acumulam o registro do patrimônio imaterial concedido pelo IFAM. Quando o IFAM faz esse levantamento e esse estudo, muitas vezes ele é usado como base do pedido do dossiê que é encaminhado ao INPI para solicitar a indicação geográfica. Um exemplo é o das panelas de barro, por exemplo, de Goiabeiras, lá em Vitória, no Espírito Santo. Né? A forma de tratar o barro, a forma de produzir a panela, de queimar a panela, tem todo um processo. Isso foi objeto de estudos do IFAM e mereceu também esse registro do patrimônio imaterial. Então, aí a gente tem essa parceria com eles, né? A outra pergunta era se o SEBRAE tem algum apoio financeiro para quem pretende registrar, né, indicações geográficas, um subsídio às taxas, e a atuação nas IG controladas, como a Vale dos Vinhedos. Tá. Como eu falei, a gente apoia em várias fases. Quando é ainda a identificação do potencial da região para partir para a estruturação de uma indicação geográfica, a aplicação do diagnóstico, o SEBRAE desenvolveu um diagnóstico e ele apoia contratando consultores que vão lá naquela região e fazem aquele levantamento prévio de informações, entrevistam e geram um relatório do potencial, né? Tendo potencial, o apoio também é via o SEBRAE no Estado. Aí no Rio de Janeiro, por exemplo, o SEBRAE Rio de Janeiro, nós fizemos ano passado alguns diagnósticos aí e eles estão trabalhando, apoiando. E esse apoio é como? Eles contratam consultores, às vezes de mais de uma temática, né? Para que alguns consultores que trabalham com cooperativismo, associativismo, outros consultores em propriedade industrial, para ajudar na consolidação das informações, no levantamento de informações, entram com apoio, por exemplo, via SEBRAE-TEC, para alguns produtores que precisam de adequar sua produção ou conseguir o serviço, a aprovação do serviço de inspeção para a venda do produto, quando a gente está falando de produto, por exemplo, de origem animal. Alguns produtores que querem participar da indicação geográfica, mas ainda não tem embalagem, rótulo para o seu produto, aí a gente entra também com o SEBRAE-TEC. Então, nós temos um mix de ferramentas do SEBRAE que a gente pode ajudar aquele grupo de produtores até que eles consigam o registro da indicação geográfica, né? Assim que acontece. Aí no Rio de Janeiro, por exemplo, recentemente foi concedido a última indicação geográfica reconhecida, que são as laranjas da região de Tanguá, né? E o SEBRAE teve uma participação grande lá com esse grupo de produtores. E tem outras em estruturação, algumas indicações geográficas de café, tem uma indicação geográfica das vieiras de Ilha Grande, se não me engano, esse é o nome geográfico que está sendo protegido. Então, tem algumas em andamento. Obrigado. Temos duas mãos levantadas. Temos o Gil Menezes primeiro, que pode fazer a sua pergunta. Enquanto isso, Uda, a gente está resolvendo a questão aqui para a entrada do Cristiano, tá?
Tá bom, porque ele falou que pediu uma senha para ele, né? Se você puder me passar aqui também por WhatsApp o contato dele, qualquer coisa nós telefonemos aqui para ele. Tá. Juliano, você pode fazer a sua pergunta? Gil, do NPI. Bom dia, Sara Uda. Minha questão é o seguinte, o que eu tenho observado é o rastreamento se baseia só na embalagem, onde vocês colocam o selo e então aquilo vem para o mercado. Como é que eu posso ter certeza o que está dentro da embalagem é exatamente o que está escrito na embalagem? Esse é um bom desafio, Gil, para alguns produtos, né? Porque quando a gente fala de indicação geográfica também, a gente está falando de produtos diversos, né? Então, a gente está falando de farinha, de queijo, de café, até de sapato a gente está falando. Nós temos indicação geográfica de franca, né? Então, cada produto ele tem que pensar, por exemplo, laranjas, nós estamos falando de uva, cada produto tem que pensar muito. Cada entidade gestora da IG e os produtores têm que pensar muito de qual é a forma de proteger mais adequada. Aonde que vai esse selo? Ele vai no próprio produto? Ele vai só na embalagem? Né? Foi o que a Canastra fez. Eles resolveram já usar uma tecnologia, que é o selo de caseína, que vai no queijo. Né? Então, por quê? Existia a embalagem do queijo, de plástico, na caixinha, alguma coisa assim, que lá estava escrito canastra, mas lá dentro, quem garante que o que está lá dentro realmente, né? Então, eles usam o selo de caseína, porque quando o queijo está sendo produzido, esse selo ele é afixado no produto. E ele é um selo que usa proteína animal, né, para a produção, ele pode ser comido sem problema. Essa é a melhor forma, né? Não tem jeito de se arrancar aquele selo dali. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de uma laranja, né? Colocar a embalagem na caixa das laranjas, ou no saco das laranjas, ou pregar um selinho em cada uma delas, isso aí tem que ser uma estratégia mesmo comercial aí de cada IG e sempre pensar na tecnologia para ajudar, né? Entendi. Farei uma segunda pergunta com relação uma cooperativa, por exemplo, a cooperativa que eu visitei em Macuco, que foi os Laticínios Macuco, eles têm um processo de qualidade do produto, primeiro lá no produtor, o cara que tem lá o gado, porque é retirado o leite, esse leite vem então para essa usina, né, de tratamento, de embalagem, etc. E eles têm um laboratório químico que me chamou a atenção, que eles, antes de colocarem o produto, o leite, né, propriamente dito, em produção, para fazer ou doce de leite, ou embalar o próprio leite, né, eles têm um laboratório de química, de bioquímica, né, melhor dizendo, e que eu achei muito interessante. Então, se aquele produtor não tiver dentro das qualidades que eles exigem lá, então aquele produtor é visitado novamente para saber o que aconteceu, que ele saiu vamos dizer, da qualidade que eles necessitam. A minha pergunta é, esse laticínio Macuco, ele pode pedir uma indicação geográfica para o produto de lá? Pela legislação, né, ele tem que... Ele individualmente pode pedir, como a gente viu. A legislação prevê que um único produtor faça essa solicitação. Ou ele pode ser um conjunto de produtores, juntando tanto os produtores de leite quanto o laticínio. Então, você pode ter, no pedido da indicação geográfica, vários elos daquela cadeia, né? Tanto o produtor de leite quanto o produtor do queijo também, o que processa o leite. E ter no processo ali de produção de controle
os pontos de controle. Então, primeiro você vai controlar o leite, né? Como as vacas são criadas, sei lá, a pasto ou a não sei o quê, e que tenha, que faça as análises do leite, que só o leite que atenda aqueles indicadores definidos ali que podem fazer, né, parte da produção do queijo, e depois também o queijo que seja feito de forma tal, com o coalho específico, com tanto tempo de maturação. Então, tudo isso tem que estar descrito no caderno de especificação técnica. E isso tudo vai ser alvo de proteção e de controle. Tá, ok, obrigado. Olá, pessoal. O Cristiano acho que conseguiu entrar. E então nós temos aqui a Deusa, a Mônica e mais alguém queria, e o Anderson queria fazer uma pergunta, mas nós vamos ouvir então um pouquinho o Cristiano, e como o nosso horário já está no limite, aí eu gostaria que vocês pudessem passar as perguntas e a gente passa com certeza para a Uda responder como a gente fez com o Flávio, tá bom? Desculpa, Mônica, desculpa, Deusa, desculpa, Anderson, tá bom? Fazendo uma introdução aqui, né, o Cristiano, eu citei a indicação geográfica do sul da Bahia na minha apresentação algumas vezes. Ele é o secretário executivo, isso mesmo, né, Cristiano? Lá da entidade, que é a entidade gestora do cacau do sul da Bahia. E eles, de uma forma muito inovadora aqui no Brasil, estão fazendo, né, um projeto piloto de introdução de blockchain aí para controle dos produtos do cacau, aí, do processamento na indicação geográfica. Então, como a gente está tratando aqui de IGs no ambiente digital, eu achei muito importante ter um depoimento dele, né, que está lá junto de produtores, de pequenos produtores, no sul da Bahia, e com uma tecnologia, né, inovadora, e trazer esse depoimento para a gente de como está sendo, né? E eles estão fazendo a parceria, ele vai falar, com uma empresa que é do Porto Digital, da indicação geográfica do Porto Digital. Bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem aí? Sim, estamos ouvindo. Estamos bem. Ok. Vamos lá. Primeiro, eu agradecer o convite. Estou meio rouco hoje, mas tá de boa. Iniciando o UDA, né? Ela falou aí, eu sou o Cristiano Santana, estou como diretor executivo da IG Sul da Bahia, que é uma federação de cooperativas e associações, né? E hoje a gente vem trabalhando a parte de implementação da IG, que foi em 2018, foi reconhecida. E dentro das nossas, né, nosso caderno de especificações técnicas, a gente teve, digo assim, a felicidade, né, de basear ele nas questões de origem e qualidade do cacau. E a gente precisava ter como comprovar isso, né, para o cliente. No caso, a gente tem, geralmente, o nosso cliente é o fabricante, né, já que a gente produz matéria-prima, mas a gente também pensou em chegar ao consumidor final, né? Então, nesse processo, inicialmente, a gente começou fazendo vistorias nas propriedades com rastreabilidade, aquele velho... são aqueles velhos degraus, né? A rastreabilidade com planilhas, com, né, fotografias, arquivos, etc. Depois a gente, com uma parceria aqui com o Profenit da UESC, né, numa dissertação de mestrado de um aluno chamado Rogério, a gente desenvolveu, junto com ele, né, nesse período, 2019, mais ou menos, um sistema fechado, né? Um sistema fechado quer dizer o quê? Que nós, da IG, eu, o técnico de campo, os membros da própria IG, a gente coleta esses dados que a gente tinha em planilhas e fotos, etc.,
e a gente insere eles num sistema em que isso vai nas sacas de cacau via QR Code e quem compra, o comprador, ele tem acesso a todas as informações, né, da propriedade, né, coordenadas geográficas, que tipo de produto é, que tipo de cacau é, os laudos, certificado de origem, né, do produto, laudos de qualidade, por aí vai. Isso já foi um grande avanço, porque a gente saiu de um tipo de negociação tradicional no cacau de qualidade, né, que é um mercado que vem crescendo aí a todos os anos, e geralmente o comprador ele pede uma amostra, aí você tem que mandar aqui da Bahia para Rio, São Paulo, seja lá onde for, Salvador, né, Aracaju. Isso tem esse tempo de envio, do próprio chocolate maker, né? A empresa ela tem que processar isso, ver se está dentro dos padrões que ela quer e por aí vai. E isso demorava um tempo, né? Então, 10, 15 dias. Aí, se ele gostar e for tudo certinho, fosse, né? O comprador não pedisse outra amostra, essa negociação poderia durar uns 15, 20 dias aí. E com esse sistema que já era um grande avanço, já foi um grande avanço, que é o sistema desenvolvido aqui na UESC, a gente já manda o QR Code, já mandava o QR Code, o cliente já lia lá, e aí ele tinha garantia, porque todas as sacas são lacradas. Então, as sacas são todas lacradas em campo, a gente tem as comprovações todas, e o QR Code é um lacre. Então, quando ele recebe aquele cacau lá, ele tem a garantia de que o que ele comprou é exatamente o que está na amostra. Em 2020 para 2021, a gente foi um pouco mais além. Nesse desenvolvimento aí, só um segundo. A garganta não está muito boa. Mas nesse desenvolvimento aí da rastreabilidade, a gente foi provocado por algumas empresas, e uma delas foi a Bleu Empreendimentos Digitais, que é uma empresa do Porto Digital, de Recife, né? Da IG do Porto Digital. E a gente conversou em 2020 para 2021, a gente começou esse desenvolvimento desse sistema em blockchain, né? Já tinha ouvido falar na tecnologia, mas não conhecia a fundo. Quer dizer, a fundo eu não conheço até hoje, mas eu conheço a usabilidade dela, né? E é uma tecnologia que nos garante aí um grau de transparência ainda maior do que o que a gente já vinha trabalhando, né? E a partir daí a gente passou um ano aí com o pessoal desenvolvendo, foi justamente naquela época de pandemia, né? Vai e vem e tal. E a gente conseguiu fechar um sistema que eu considero, de certa forma, bem simples, pelo tipo de tecnologias que é usado. Hoje o produtor ele tem um aplicativo no celular dele, Android, e a gente consegue rastrear todas as etapas do beneficiamento. Basta ele tirar uma foto. Então ele tira uma foto da colheita. A gente tem lá todos os dados, o dia, a hora, coordenada geográfica, já fica registrado, né, no mapinha lá online. E aí você vai por todas as etapas, né? Colheita, quebra. Por quê? Porque isso é importante para o nosso cliente, né? Ele saber como esse cacau foi beneficiado. E todas essas etapas ficam registradas, certo? E aí, quando você acessa o QR Code, além das informações todas que eu coloquei ali, você tem como acessar todas essas imagens e saber, por exemplo, que sei lá, o produtor ele colheu dia 10 e, sei lá, deixou descansar 2 dias
e depois ele quebrou o cacau às 7 da manhã, e ele colocou no coxo 11 da manhã, e por aí vai. E aí vai para fermentação, entrada, saída, secagem, toda a parte que a gente faz de qualidade, né? Vai na propriedade, faz os testes de corte em loco, então tudo isso é registrado. E a mesma coisa, as análises, né? E todos os laudos vão anexadas, e isso para a gente, por um lado, foi muito bom, porque a gente transferiu parte dessa responsabilidade para o produtor também. Ele vai registrando as etapas até a etapa de qualidade. Na etapa de qualidade, a IG entra em ação. Então, ele começa a fazer mais parte disso, não é um serviço passivo, né? E isso é demonstrado lá, né, em cada lote. A gente tem um controle maior também, a gente sabe volume de entrada, volume de saída. Então, tudo isso é feito através desse sistema, né? Depois, na prática... Esqueci, o delírio também. Certo? Desculpa. E aí, hoje a gente está para dar um passo agora, né? Esse sistema está funcionando, a gente está em transição, porque são muitos produtores e realmente existe alguns são pequenos agricultores, às vezes alguns têm alguma dificuldade em trabalhar com o telefone, né? Mas o aplicativo é simples, eles têm que tirar as fotos, né? Só das etapas, o resto o aplicativo faz sozinho. Tem alguém aberto aí, com áudio aberto. E aí, a gente hoje está para dar mais um passo. A gente percebeu que depois de utilizar o blockchain, alguns produtores eles começam a perguntar, tirar dúvida e tal. E nós temos como acompanhar as etapas. Então, a gente vai iniciar agora a seleção de 10 produtores para que a gente comece tipo um programa de orientação dessas etapas de beneficiamento. Isso tudo com a parte do blockchain. Lógico, nós não vamos dar assistência técnica em campo, mas a gente pode, por exemplo, o produtor quebrou o cacau 8 da manhã, ele tem de 4 a 6 horas para colocar esse cacau no coxo, no máximo, né? Então, a gente pode ir acompanhando isso, o nosso técnico, e dizer, já colocou o cacau no coxo? Tá na hora, tem 4 dias, 5 dias de fermentação, já fez o teste de corte das amêndoas, né? Então, tudo isso a gente vai fazer um teste agora para ver se a gente consegue melhorar. Claro, produtores que já fazem qualidade, né? Não é pegar uma pessoa que nunca trabalhou com qualidade de cacau e querer treinar à distância. Mas a gente tem como verificar hoje essas etapas, porque o blockchain, ele na linguagem, né, de TI, as informações elas sobem para a nuvem 2 vezes por dia. Então a gente tem, acho que é 11 da manhã e no final da tarde, alguma coisa assim. Então a gente tem como estar recebendo essas informações praticamente em tempo real. A gente vai fazer esse teste aí com esses 10 produtores, se der certo, vai ser mais um benefício que a gente vai poder oferecer aí para os nossos agricultores, né? Já que a gente tem um técnico especializado nisso, né? Então, são assim, de forma geral, né? O que a gente tem desenvolvido com a tecnologia é isso aí. Lógico que tem outras ações, né? Que aí não se resume só a isso, mas é o cerne. O que a gente se preocupou foi em criar normas claras, o Conselho Regulador ser atuante e transparência, lógico, né? E a gente não cair os padrões de qualidade do nosso produto, né? Porque isso é que vai abrir no mercado, né? Nós somos extremamente rígidos aí nesses padrões, até chatos, e tem produtor que não gosta, mas eles entendem a necessidade. Certo? Acho que basicamente é isso aí, de forma bem simplificada. E eu vejo hoje toda essa tecnologia, a gente sabendo utilizar como grandes ferramentas aí para
as IGs e para quem quer trabalhar com produtos premium, produtos de alta qualidade e atingir esse público que é cada vez mais exigente, né? Então, hoje a gente tem, só para finalizar, o Chocolate Sul da Bahia, que o QR Code ele vai no fundo da caixa e quando cada lote ele é rastreado e quando o consumidor ele coloca lá o celular, ele tem todo o histórico daquele lote, desde do produtor até, né? Não chega à fábrica, porque a gente ainda não rastreou dentro da fábrica, mas pode ser feito também, se a gente quiser. Então, toda a história da matéria-prima, ela está lá no fundo da caixa. Beleza? Beleza, Cristiano. Muito obrigado pela sua participação. E para a gente, eu sou a professora Cone aqui, para a gente comentar, né? Você está falando, né? A indicação geográfica lá desde a fábrica, com esse QR Code, e o que a gente tem que começar a pensar também aqui, eu vou fazer uma provocação para quem está nos ouvindo, para o SEBRAE, para o INPI, na possibilidade do uso das tecnologias, o blockchain e a expertise de vocês, para pensar também nas marcas de certificação, né? Então, certificando digitalmente todo um processo de repente, produção de um produto ou da prestação de um serviço. Isso é muito importante para a gente ter controle sobre a efetiva origem sustentável, por exemplo, de um produto e alcançar mercados exigentes como o mercado europeu, né? Eu Só agradeço rapidinho, muito. aproveitando o seu gancho. Na verdade, assim, eu acho que a tendência do nosso regulamento de uso é que a gente tente entrar numa questão de marca de certificação, porque hoje a gente já faz, mas não é certificação, né? Então, eu acho que para com ser o a certificação, você tem que ser, você não tem que fazer parte do negócio, você tem que ser isento, você não pode ser o certificador do próprio negócio. Mas eu acho que esse é um grande caminho aí também, e principalmente para os desenvolvedores de tecnologia começar a pensar nos mecanismos para ajudar o produtor a certificar, né? Bom, eu quero agradecer muito a UDA, quero agradecer muito você, Cristiano, pela participação. Desculpa os pequenos atrasos aí. Já mandei uma pergunta para a UDA, física, por WhatsApp, para depois responder. E aí, como coordenadora, eu tenho que fazer os recadinhos chatos, né? Primeiro, pessoal, não esqueçam de entregar, né, o formulário de avaliação, por favor. No começo, sempre o pessoal responde mais rápido, os links, agora a gente está com delay. Por favor, não esqueçam de responder os seus formulários. Utilizem, né, esses conhecimentos para a nossa dinâmica da próxima quarta-feira. E falando sobre a semana que vem, eu tenho um aviso importante. Como é que foi formatado o curso? Os participantes online, né, professores físicos e online e participantes aqui num número reduzido por causa das questões sanitárias, etc. e tal, mas participantes físicos que optaram nas suas inscrições ao fazer os cliques lá no site da OMP, da BPI, por estar aqui presencialmente. Então, a gente conversou aqui com o pessoal de Genebra, que exigiu a presença física daqueles que fizeram suas inscrições físicas aqui na semana que vem, sob pena de ser lançado falta. Então, desta semana que passou, quem fez a inscrição física e não esteve presente, assistiu online, tudo bem, mas na próxima semana haverá um lançamento de falta de quem fez a inscrição física e não estiver aqui. Lembrando que é preciso de uma frequência mínima para receber o certificado do curso. Então, quem está presencial, que são 15 pessoas, salvo engano, deverá estar aqui semana que vem presencialmente. Também, porque nós temos semana que vem todos os palestrantes físicos, acho que só, exceto um, e é também uma questão de respeito e prestígio que nós estejamos aqui. Muitos deles estão se deslocando de outros estados para estar aqui conosco. Ok? Obrigado. Alguma última palavra, Uda? Eu não estou conseguindo abrir minha câmera mais, mas então vou falar
já tentei aqui várias vezes, alguma coisa aconteceu que bloqueou. Agradecer, né, vocês, a OMP, agradecer o INPI, os organizadores do curso, pelo convite do Sebrae estar aqui, agradecer ao Cristiano, né, por estar junto aqui com a gente, sempre parceiro aí da IG do Sul da Bahia, mostrando, né, na prática o que vocês estão fazendo, isso é muito importante, como pequeno produtor está engajado aí com vocês. Agradecer pelas perguntas, eu já li aqui a pergunta e provocação da Deusa Santos, é muito interessante, muito importante, realmente, indicações geográficas, ela tem que ser, eu acredito que ela deva ser objeto de políticas públicas mesmo, para gerar desenvolvimento localmente, né, para engajar pequenos produtores e para a gente proteger esses conhecimentos e essa riqueza de biodiversidade que o Brasil tem, né? Então, muito obrigada aí, Deusa, pela pergunta. Vou responder aí aquelas que forem enviadas pela Cone, né? Então, desejo sucesso aí no curso e pensem com muito carinho nas indicações geográficas, procurem os produtos no mercado, viajem e façam experiências com as indicações geográficas, também estimulando isso. E vocês, né, que têm aí, que são expert aí na questão da propriedade intelectual, ajudem a descobrir e a proteger esses tesouros aí do Brasil. Muito obrigada. A todos, um bom final de semana, todos, um bom final de semana, né? Brincando aqui, sextou, pessoal. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, bom final de semana a todos. Bom fim de semana, boa tarde. Tchau, tchau. Bom fim de semana para todos. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo, de dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!